prezados acadêmicos, inicio a nossa aula de Direito Internacional de hoje com um pensamento reflexivo de Albert Einstein. A paz não pode ser mantida à força, somente pode ser atingida pelo entendimento, e é pelo entendimento e em prol do entendimento que nós estudamos o direito internacional para sermos juntos grandes promotores da cultura de paz. E com isso, na última aula, nós falamos sobre as controvérsias nos conflitos internacionais, ou seja, nós falamos de guerra. E para a nossa aula de hoje, qual é a nossa proposta? A nossa proposta, que está inserida junto ao nosso sistema, junto ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, são 2 vídeos e 2 reflexões. Um deles acerca da solução de controvérsias internacionais a partir da utilização de instrumentos de conflito para a solução dessas controvérsias. A segunda proposta é um outro vídeo que trata desta mesma solução de controvérsias, de conflitos internacionais, com âmbito na diplomacia e na negociação. E com isso, o professor deixou para vocês uma indagação, também inserida junto ao nosso ambiente virtual de aprendizagem, que diz o seguinte: no que tange às negociações internacionais, manifeste sua opinião. Será que as negociações internacionais são importantes para as nossas relações, para os nossos tratados internacionais? Deixei também postado para vocês 2 mapas mentais. Um que se refere às características e um pouco de historicidade sobre a Primeira Guerra Mundial, e um segundo mapa mental que traz as características, os objetivos, as alianças, as consequências, as derrotas, os eixos, o número de mortos referentes à Segunda Guerra Mundial, com ênfase ao nosso ditador Adolf Hitler. E assim, nós iniciamos a nossa aula de Direito Internacional de hoje, nos referindo mais uma vez aos tratados internacionais, destacando que estudar os tratados internacionais é algo que não é fácil, visto que é sempre uma relação entre 2 ou mais estados, bilateral ou multilateral, em que esses estados, por intermédio de um procedimento, de um rito, de uma negociação, de uma discussão, atingindo alguns objetivos, cumprindo algumas obrigações, ele vai poder pactuar com outros estados. E com isso, o professor elencou alguns questionamentos, 10 questionamentos, que podem estar na mente de vocês martelando e que nós temos que tirar essas dúvidas. O primeiro questionamento refere-se ao seguinte: uma das funções de um diplomata é negociar acordos internacionais. O que são esses acordos e para que servem estes acordos internacionais? Nós sabemos que o acordo internacional é nada mais do que um documento pelo qual um Estado ou uma organização internacional assume obrigações e adquire direitos perante outros Estados, outras nações em âmbito internacional. Esses acordos internacionais, eles servem para estabelecer algumas regras concretas para com a parceria em áreas específicas. Os acordos são fruto de parcerias, de acordos entre entes internacionais, entre estados, entre organizações, para que promovam o bem viver, o bem comum, né, os nossos interesses. Por isso são áreas específicas, na maioria das vezes sempre voltadas à prática dos direitos humanos. Podem, por exemplo, esses acordos internacionais estabelecerem alguns critérios pelos quais turistas de um país possam ficar isentos de um visto para viajar para outro país, por exemplo. Podem também estabelecer a entrada de produtos de um país em outro, liberando os impostos. Esses acordos comumente são denominados de tratados, de convenções, ou mesmo de acordos que criam compromissos, concordatas, memorandos, como nós já vimos. Esses acordos internacionais, eles podem servir também para apontar possíveis formas de cooperação futura, de uma união futura. Eles podem, por exemplo, criar comitês de reuniões periódicas
para aprofundar o diálogo, a dialética, e com isso também promover o conhecimento mútuo entre os países envolvidos, inclusive para propor ações concretas ou projetos de novos acordos. Estes acordos comumente são denominados de memorandos de entendimento e também vão criar compromisso, assim como nós já vimos em nossas aulas anteriores. O nosso segundo questionamento, ele diz o seguinte: onde eu posso encontrar a cópia de um acordo internacional assinado pelo Brasil? Brasil pactua, faz os seus tratados internacionais. Aonde eu vou encontrar esses tratados internacionais? Fácil. É possível encontrar a cópia dos acordos internacionais assinados pelo Brasil na plataforma chamada Concorde. A plataforma Concorde, no endereço eletrônico concordia.itamaraty.gov.br. Itamaraty com Y. Ferramenta desenvolvida pela Divisão de Atos Internacionais e pela Divisão de Informática do Ministério das Relações Exteriores para consulta pelos cidadãos de todos os atos internacionais, sendo possível realizar pesquisas com rapidez sobre cada um destes atos internacionais aos quais o Brasil é parte, bem como verificar os seus textos em completude em todos os idiomas em que foram originalmente assinado. Então, é no site do Itamaraty, na plataforma Concorde, que nós encontramos a cópia dos nossos tratados internacionais. O nosso segundo questionamento refere-se ao seguinte: os acordos internacionais só podem ser estabelecidos entre países e assinados pelos seus presidentes? Nós já estudamos isso. Os acordos internacionais podem ser estabelecidos entre dois ou mais estados, bilateral, multilateral, e por organizações internacionais também. No Brasil, estão autorizados a assinar os acordos internacionais apenas presidente da República, ministro das Relações Exteriores e os embaixadores, que são chefes de missões diplomáticas no Brasil e no exterior. Na ausência de qualquer um deles, nós podemos seguir a ordem prevista na nossa Constituição Federal, no artigo 12, quando trata dos brasileiros natos, dos cargos específicos que somente os brasileiros natos podem exercer. Então, uma vez que eu não posso seguir essa ordem prevista pelo direito internacional, presidente da República, ministro das Relações Exteriores, embaixadores e que são os responsáveis pelas relações diplomáticas, eu vou seguir a ordem prevista no artigo 12, que trata da nacionalidade na nossa Constituição Federal. Além disso, outras autoridades podem assinar então os tratados internacionais, desde que tenham essa carta de plenos poderes. É necessário que todos estes e os que estão lá no artigo 12 da Constituição Federal tenham a carta de plenos poderes assinada pelo presidente da República, referendada pelo ministro das Relações Exteriores, destacando o quê? Destacando qual é a nossa população, qual é o nosso território, qual é a nossa forma de governo, né? Governo republicano, qual é a extensão territorial do Brasil e qual é o número populacional.